Glória a Deus. Olha só. Que versículo profético fantástico. Joel 2, 28 ao 29. A Bíblia diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até que os servos e as servas, até sobre os servos e as servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, vamos falar com o Espírito Santo. Pai, nós te louvamos neste momento, pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta noite de domingo. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guie, nos dê direção sobre a verdade, porque queremos reconhecer a tua voz dentro do nosso espírito e receber a tua direção dentro do nosso espírito. Fala conosco, Espírito Santo, ministra em nossa vida, para que o teu nome seja exaltado e glorificado nesta noite, em o nome de Jesus. E a igreja diz: amém. O tema que eu quero dar para esta mensagem, querido, eu tenho sentido falta disso. O tema é a presença do Espírito Santo. É simples. Talvez tenha dias que a gente prega aquela mensagem, né, bem feitinha, toda esboçada, e a gente se preocupa tanto: o que eu vou pregar nesse domingo? Sendo que a gente não deveria se preocupar, e a gente se preocupa. Nós se preocupamos sempre. O que eu vou pregar? Talvez para quem não faz isso, mas tem que estar acostumado a fazer isso, sabe como que é. Uma preocupação que muitas vezes é tão dispensável, mas nós insistimos em se preocupar. Eu me preocupo todas as vezes quando eu estou pensando assim: eu tenho que pregar algo que as pessoas vão entender, e aquilo vai mudar a história. Não é assim. E aí eu falei para minha esposa hoje, falei: Jesus Cristo, quando eu me tranquei lá no meu escritorinho, no meu quarto, que eu, à tarde, para mim buscar a presença do Espírito Santo e falar: Senhor, me dá alguma coisa. Eu não quero mais ser mecânico. Cada dia mais eu cuido disso dentro de mim, sabe, querido? Eu já preguei muita mensagem sistemática, que é ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Não estou contra isso, não. Tem hora que a mensagem é desse jeito mesmo que Deus dá. Mas tem hora que você não quer pregar ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Você quer pregar. Você quer falar: isso é a palavra de Deus. Tem dia que você não quer pregar para agradar ninguém. Você quer pregar a palavra para agradar principalmente a Deus. Mas tem dia que é o nosso espírito, nosso ego, né? Não vou chamar isso de espírito. Ele diz assim: prega sobre isso que o povo gosta de ouvir. Que coisa ruim. Isso é para nós. E de repente hoje eu falei assim: eu não quero saber, eu vou pregar sobre a coisa mais preciosa que nós temos na caminhada cristã, e é a presença do Espírito Santo. É a coisa mais preciosa. Por isso que eu quero dar esse tema, mas você pode dar outro também, fica à vontade. A presença do Espírito Santo. Eu falo que a gente dá tema porque a gente tem mania de dar tema, para nossa mente ficar mais organizada. Mas é a coisa que menos interessa, é o tema. O que mais interessa é a palavra. A Bíblia fala em Joel, que nós acabamos de ler, 2, 28 ao 29, uma promessa. A Bíblia dá uma direção, aonde o profeta, cheio do Espírito Santo, porque ninguém profetiza se não estiver cheio dele primeiro,
Toda palavra que sair da boca de alguém que não for cheio do Espírito, são palavras de homens, que não tem força no mundo espiritual, que não tem expressão nenhuma no mundo espiritual, e que nada faz no mundo espiritual. Mas toda palavra que sai da boca de alguém que está cheio do Espírito Santo, ela tem uma confirmação espiritual muito forte. E este homem, este profeta Joel, que profetiza ali meados de 580, 560 depois de Cristo, antes de Cristo, perdão. Ele diz: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Sobre todos os povos. Todo mundo vai ter a presença do meu Espírito Santo. Por quê? Porque se você olhar para o Velho Testamento, a Velha Aliança, só recebia uma porção do Espírito Santo quem era oficializado para alguma função. E outra, essa presença não permanecia. Ela vinha sobre aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa para algo específico, para uma tarefa. Depois daquela tarefa concluída, o Espírito Santo retornava aos céus e aquele homem se tornava um homem somente, só com o Espírito de vida, não com o Espírito Santo, porque o Espírito voltava ao Senhor. Era por tarefas específicas. Então a Bíblia, se você já leu o Velho Testamento, você vê que por várias vezes o Espírito Santo desce em alguém, cumpre uma tarefa e volta, não permanece naquela pessoa. Aqui, a promessa que apontava para o Messias já estava dizendo: olha, vai chegar um dia que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. E depois, quando Jesus vem, ele diz algo fantástico. Ele diz assim, que o Espírito viria e permaneceria no meio de vós. Ele fala para os discípulos, porque toda vez que o Espírito vinha cumprir a tarefa, ele voltava para o Pai. Agora ele vai permanecer, ele não volta mais. Pelo contrário, o próprio Cristo disse que ele ia ao Pai, ele deveria ter que ir ao Pai. Para quê? Para enviar o Espírito Santo à terra. Quando os discípulos dizem assim: não, o Senhor não pode morrer, ele fala assim: se eu não morrer, se tudo isso que eu falei para vocês não acontecer, o Espírito Santo não vem. Ele não vem. Mas eu tenho que ir para o Pai. Eu tenho que morrer na cruz, ressurgir e voltar ao Pai, para que eu envie o Espírito Santo. Então, amados, o Espírito Santo viria e permaneceria na terra, que era totalmente diferente do Velho Testamento, da Velha Aliança, que ele só vinha para uma função distinta. Essa é uma realidade bíblica. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Deus é uma força, é um poder, palavras não definem Deus, então por isso fica difícil você querer definir com uma palavra. E Deus, ele trabalha em diversas funções, e uma delas, uma das forças do Espírito do Senhor é o Espírito Santo, é a ação do Espírito. O Pai é aquele que faz, que constrói. O Filho é aquele que salva a humanidade perdida, e o Espírito, aquele que habita em nosso meio e consola os nossos corações. Deus, ele sempre quis permanecer, na verdade, na terra, se relacionando diretamente com o homem, mas ele nunca conseguiu, porque o homem sempre criou uma barreira chamada pecado. Sempre, quando ele se relacionava todo dia com Adão conseguiu fazer alguma coisa que agora separasse a glória de Deus da vida dele, e Adão ficou sozinho de novo. E aí todo um projeto para recuperar essa comunicação, essa intimidade. E essa promessa de Joel vem falando que ele vai vir e vai permanecer. Ele não vai mais voltar. Ele só volta quando a igreja for arrebatada e for para Cristo. Mas ele virá e vai permanecer. O que eu entendo com isso? Que não dá para ter uma vida cristã, e não existe uma vida cristã, querido, sem a presença do Espírito Santo. Não tem como. Toda obra feita
sem a presença do Espírito Santo, é uma obra humana, de homem, temporal, que ela tem data para começar e para terminar, vai ter um fim. Mas tudo que é feito na força do Espírito, ela permanece. Se você olha para o conselheiro de Paulo, o professor de Paulo, eu falei isso no culto passado, retrasado também, Gamaliel. Quando todo mundo falava assim, olha, diz que tem um homem aí chamado de Cristo, que é o Messias esperado, e tem uma multidão que o segue, e Gamaliel, um homem sábio, um conselheiro, da mesa dos rabinos de Jerusalém, diz assim, olha, tudo aquilo que for de Deus, permanece, mas se esse movimento for de homens, e Deus não estiver nele, assim como aquele Judas, não é o Judas traidor, querido, um Judas que passou naquela época, aquele Judas que também enganou a muitos, atraiu a muitos, e depois que o mataram, tudo acabou. Se for de homens, o trabalho vai morrer com ele também, mas se for de Deus, permanecerá. E nós estamos aqui depois de 2000 e poucos anos, porque até hoje permanece, é de Deus, até a volta de Cristo. Toda obra que é feita pelo homem, pela força do homem, pela imposição do homem, ela tem tempo de validade, ela acaba, porque nada é pela força, nada é pela imposição humana, mas tudo pelo meu Espírito, diz a palavra. Então, se não for pelo Espírito, não tem permanência. Então eu preciso do Espírito Santo para fazer qualquer coisa nessa terra, como igreja do Senhor. Eu preciso da presença do Espírito Santo, porque, querido, seja uma ação social, seja um trabalho com pessoas desfavorecidas, seja uma oração, se começou na força humana, sem uma direção espiritual, uma hora para. E muitas vezes a gente se frustra. Por que nós se frustramos? Porque nós depositamos naquele projeto tudo que nós temos e falamos, agora vai dar certo, é de Deus, é de Deus, é de Deus, mas nós nem oramos para Deus. É porque muitas vezes nós queremos ser reconhecidos pelo que fazemos. E toda vez que esperamos esse reconhecimento na terra, estamos fazendo na nossa própria força. Mas quando nós não se preocupamos com esse reconhecimento, nós descansamos no Senhor, e se fazemos motivados no Espírito, isso é espiritual, isso vem do Espírito, e permanece, então sem o Espírito Santo, tudo que eu faço, é uma ação social, terrena, mas com o Espírito Santo, não é só uma ação social, é um trabalho espiritual que faz a diferença. Você entende o que eu estou dizendo? Bom, por que eu preciso da presença do Espírito Santo? João 16, 13 e 15, leia comigo. João 16, do 13 ao 15. Eu preciso da presença do Espírito Santo, porque só Ele pode me guiar para toda a verdade. Olha o que diz. Mas quando o Espírito da verdade vier, olha só, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Por que eu preciso da presença do Espírito Santo? Porque senão eu me perco na caminhada da vida. Ele me guiará por toda a verdade. O Espírito Santo é a minha bússola espiritual. Que direção eu devo ir? Lembra quando Pedro e Jesus estavam conversando, que Pedro fala assim, olha, Pedro, tu me amas, aquelas 3 vezes, você lembra, você lê muito a Bíblia, e por 3 vezes Pedro, sim Senhor, tu sabes que eu te amo,
No último momento que Pedro responde, a Bíblia fala que ele responde atônico, né, meio que chorando, porque a pergunta foi muito profunda. Quando Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus continua dizendo, fala assim: Pedro, chegará um dia que pegarão em tua mão e te levarão aonde você não queria ir. Assim como o vento sopra, assim será, Pedro, com a tua vida. Jesus, na verdade, só está falando para Pedro o seguinte: daqui para frente, Pedro, não é mais a tua vontade, não é mais o que você quer, não é mais o que você projeta ou planeja. Daqui para frente, Pedro, é a vontade do Pai sobre a tua vida. O Espírito Santo vai soprar para o norte, e você vai para o norte. O Espírito Santo vai soprar para o sul, e você vai para o sul. Por quê? Porque você não é mais dono de si mesma. Lembra quando Paulo disse: não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Cristo. Pedro, você não é dono mais da sua vida. É isso que Jesus está dizendo para ele. Você não pode mais nem decidir por você mesmo. Quem vai decidir por você agora é o Espírito Santo. Ele vai te guiar segundo a vontade do Pai na terra. Para isso. Então eu entendo que Paulo disse que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a nossa própria vida, ou nós perdemos por amor a Cristo para ganhá-la, ou se você quiser ficar com ela, você fica, mas daí você perdeu ela. Assim diz a Bíblia. É uma escolha. Ou eu me governo, ou o Espírito Santo me governa. Você está entendendo isso? Por isso que um dos frutos mais evidentes do Espírito é o domínio próprio, a temperança. Quando as minhas emoções já não me governam mais, mas o Espírito. Por isso que Paulo fala da luta da carne contra o Espírito. Então veja bem, não tem como ter uma vida cristã sem a presença do Espírito Santo. É incompatível, não tem jeito. Essa pessoa que não tem do Espírito, ela sempre vai estar oscilando na fé e nas emoções, porque ela é governada por ela mesma, pela carne dela. Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está mais ou menos, uma hora... Ela vive de uma hora, dessa mudança constante, porque está sem a presença do Espírito Santo. Por que eu não posso ficar sem a presença do Espírito? Romanos 8, 26, 27, olha o que diz, vamos ler junto. Romanos 8, do 26 ao 27. A Bíblia diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo sempre vai interceder por mim, por você, quando nós oramos errado. O que é uma oração errada? É aquela oração que só tem a minha vontade. Você entende? A gente quer uma casa, a gente quer um carro. É normal para um casal, para uma família, desejar essas coisas. E não, nada contra. Pelo contrário, eu creio que Deus supre, sim, tudo isso aí com a caminhada da fé. Mas essas coisas nunca foi a coisa mais importante da vida. Porque nós não podemos esquecer que depois dessa vida tem a vida eterna. E é essa que é importante, não é essa terrena. Mas muitas vezes o nosso coração está mais na terra do que no céu. E quando o nosso coração está mais na terra do que nos céus, nós desejamos muito mais as coisas da terra. E menosprezamos as coisas espirituais. Bom, por isso que ele diz que o Espírito Santo intercede. Interceder por alguém é auxiliar alguém naquilo que ele não está fazendo bem. Ele intercede.
Muitas vezes ao pé da letra nós pegamos essa palavra que foi transliterada em português e achamos o Espírito Santo, ele ora por nós. Não, ele não ora falando, Senhor, guarda, proteja. Não, não é isso. Interceder é como alguém que entrou na sua frente e falou com o Pai por você, porque se você fosse usar as suas palavras para falar com o Pai, nada estaria batendo com a vontade do Pai. Então ele entra na tua frente e fala assim, Pai, conceda isso para o nosso filho, porque ele está passando por esse momento difícil. Sabe, tem coisa que a gente não pede na oração, que o Espírito Santo vai lá e completa a nossa oração, porque pedimos mal, como disse Tiago, pediu tão mal, por isso não recebeste. E o Espírito Santo intercede por nós, ele entra na frente e conduz a nossa oração da forma que o Pai receba, e esta oração venha casar com a vontade do Pai. Quantas orações nós temos feito que é segundo a nossa vontade? Não são poucas, são muitas. O meu projeto, não é assim? Senhor, o meu projeto, e a gente não pensa, Senhor, qual que é o teu projeto para a minha vida? Sabe, nós temos que aprender muita coisa, gente. Principalmente, como orar no Espírito. Então a Bíblia diz, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, nós não sabemos. Mas o próprio Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Por isso que não recebemos tantas coisas. E por que nós precisamos da presença do Espírito Santo? João 14, 16, 17. João 14, do 16 ao 17, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Vou repetir, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Olha só, com e em. Ele vive com vocês. É como alguém que vive ao teu lado. É como os teus filhos. É como teu cônjuge. Como alguém que vive com você. Ou seja, o Espírito Santo está contigo todos os dias. Ele está dizendo isso. E Ele está em você. Não só com você, mas Ele está em você. Eu falo que é a teoria do com e em. Com e em. Porque muitas vezes tem pessoa que está conosco, e por um momento ela não está, porque ela saiu, né? Foi ali, volto já. Mas não, o Espírito Santo, Ele está com e em. Ele nunca nos deixa. Sabe aquela companhia que para todo sempre, todos os dias da nossa vida, Ele vai estar ao nosso lado, caminhando conosco, nos consolando, nos fortalecendo, nos dando direção, nos alimentando, nos revelando algo espiritual. Essa é a presença eterna do Espírito Santo de Deus. Não é como alguém que por um momento está e por outro momento já não está, porque teve que sair. Não, Ele sempre vai estar. Sempre vai estar. É o que Jesus disse para os discípulos. É com e em. Nós nunca poderemos dizer, por um momento o Espírito Santo não estava comigo, e não, Ele sempre vai estar. Não tem jeito. Nunca andaremos só. Por isso que Deus diz em Isaías, quando o povo estava desolado, e o profeta profetizando, e Deus fala assim: pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama em seu ventre? Pode. Tem como uma mãe esquecer de uma criança que todos os dias está no seu seio, mamando, se alimentando? E Ele diz, mas mesmo que isso aconteça, é muito difícil isso acontecer, né? Mas mesmo se isso aconteça,
eu nunca se esquecerei de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ele sempre está próximo, ao lado e em você. Nunca te abandonou. Por que eu não posso ficar sem a presença do Espírito Santo? Porque não existe vida cristã sem a presença do Espírito Santo. Não tem como ter vida cristã, querido. Não tem como. Amado, com todo o respeito a todas as igrejas do Brasil e a todos os pastores e pastoras e todo mundo, mas deixa eu dizer uma coisa para você: tem como fazer igreja sem a presença do Espírito Santo. Tem como, hein? Agora, ela não permanece. É rápido. O movimento é rápido. Diz que São Paulo, esses lugares com muito movimento, acontece muito isso. Vai lá, é um milionário que quer ser pastor, tem isso aí ultimamente, sabia disso? E ele põe na cabeça: não, eu sou pastor de mim mesmo, e eu vou abrir uma igreja. E ele abre. Ele tem dinheiro. E ele chama só gente de nome. Bota um nome lá de um ministério e movimenta. Pá, quem não quer ver o Silas pregando? Quem não quer ver Subirá pregando? Quem não quer? E ele vai chamando só gente de nome. Ele tem dinheiro, ele tem nome na sociedade. O projeto é dele, não nasceu no coração de Deus. Daqui a pouco é uma confusão, é uma briga, é uma dissensão, é um espírito de rebelião que entrou, é uma torre de Babel, e uma confusão, e todo aquele projeto com dinheiro não existe. Esse dia eu estava conversando com os pastores amigos, e ele falando de um que eles conheceram que foi assim, São Paulo. E ele dizendo: pastor, não se espante não, não é só lá, no Brasil inteiro, em lugar que tem muita gente, interior é mais difícil porque o povo conhece um ao outro, né? Lugar que tem muita gente, tem acontecido isso, pessoas se levantando dizendo: eu sou pastor de mim mesmo. E eles abrem um trabalho segundo a vontade deles, na direção deles, do ego deles, não é do Espírito Santo. E aí, amado, é frustração. Eles fazem, mas dura tão pouco tempo. Jesus disse que tudo passaria, mas a palavra dele permaneceria. Agora ele diz algo mais profundo, ele fala assim: ó, que nada resistiria à igreja dele na terra. Se nada resistiria, eu acredito que tem projetos sendo feitos sem a presença do Espírito Santo. O que acontece? Esse projeto fale, esse projeto acaba. Do mesmo jeito, você e eu somos a igreja do Espírito Santo, o templo dele. Amém? Você só permanece na fé se de fato você estiver embasado, edificado em Cristo, na presença do Espírito Santo. Senão daqui a pouco eu e você desistimos da fé. Por que desiste da fé? Porque não tem como ser igreja sem a presença do Espírito Santo, sem ser governado e pastoreado pelo Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala em Lucas 1,35 o seguinte: lembra quando Maria fica grávida de Cristo, do prometido? Quem lembra disso? Amém ou não amém? Eu estou pregando calminho hoje, né? Estou falando do Espírito Santo. Aí o pessoal está meio que... não vai dar sono não, gente. Maria fica grávida. Mas antes dela ficar grávida, o anjo aparece a ela e diz o seguinte: você deve lembrar: e virá sobre ti o poder do Altíssimo e o Espírito Santo. Por quê? Porque não existe obra na terra que é feita, vinda dos céus,
sem a presença do Espírito Santo. Nem Jesus nasceria se primeiro o Espírito Santo não tomasse o corpo, a vida, o Espírito de Maria. Não tem como. Nada permanece se não tiver a presença do Espírito Santo. Qualquer projeto que nós iniciamos sem a presença do Espírito Santo, eu já fiz muitos, e eu não tenho vergonha de falar não. Talvez na minha vontade de fazer alguma coisa, eu fiz um projeto meu várias vezes, e aí não ia, eu falei, mas... E a gente tem que ter a humildade de voltar atrás e falar assim, ó, desfaz esse negócio, porque Deus não está nisso. Nada se faz, obra nenhuma na terra se faz, e para permanecer, sem que antes seja pelo Espírito Santo. Você entende isso, querido? Não se faz nada. Nem Jesus nasceria se primeiro o Espírito Santo não possuísse Maria. O Espírito Santo participa de tudo, da gestação, do nascimento, da unção de Cristo no Rio Jordão, que o Espírito Santo desce sobre ele. Depois que o Espírito Santo, a Bíblia desce sobre ele no Jordão, a Bíblia fala, depois que ele saiu do Jordão, ele foi para Samaria, a região da Samaria, cheio do Espírito Santo, porque nem ele operaria nada na terra se não fosse a presença do Espírito Santo, porque lá em Filipenses fala que ele deixou toda a glória dele sendo Deus para trás. Ele falou, não preciso disso, para vir à terra como homem, viver como homem, se santificar como um homem, para receber do céu o Espírito Santo, e aí sim o ministério acontecesse. Tem gente que fala assim, mas era Jesus. Não estou falando do Jesus glorificado lá do trono, eu estou falando do Jesus que deixou a tua glória, e veio sobre a terra, sendo homem, se fazendo homem, e conquistou na terra tudo aquilo que ele deixou para mim, para você conquistar depois, que é a presença do Espírito Santo e um grande ministério, para efetuar o reino na terra. Jesus não tinha poder nenhum, querido, antes de receber o Espírito Santo. Ele era apenas um homem, que aquele corpo, aquela carcaça que ele estava habitando, não conheceu o pecado, só isso. Purificado, limpo, preparado para receber uma porção do Espírito Santo. Mas nós pensamos que ele já veio como Deus na terra, e Paulo é enfático em dizer, ele deixou tudo para trás, ele veio como homem. Ele veio como homem. Por isso que não tem como fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo. E não tem como liderar uma célula sem a presença do Espírito Santo. Eu falo isso porque tem muita gente aqui que tentou e viu que o negócio não flui. Por que não flui? Cadê o Espírito Santo nesse negócio? É na sua força, meu querido. Não vai. Todos nós, uma hora, vamos se decepcionamos com nós mesmos e falamos, poxa, por que do João acontece, na minha não? Não é você, é apesar de você, não é pela tua força, é pela presença do Espírito Santo. Ministério do Louvor, se fazer todas as aulas com os melhores instrumentistas e vir aqui achando, vamos fazer um show lá, um show, vai fazer um show. Se eles não tiverem a vida no altar, não buscar a presença do Espírito Santo, amado, não vai fluir. É no Espírito. Porque o Espírito Santo, olha só que fala em Lucas 11, 9 ao 13. Lucas 11, do 9 ao 13. O Espírito Santo é o maior presente de Deus para os seus filhos. Diz assim, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Presta atenção na confusão desse versículo que muita gente prega, gente, me perdoe, mas presta atenção. O dia que Deus mostrou isso para mim, falou assim, Jesus me perdoa, até eu preguei assim. Olha o que ele está dizendo, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará Vocês estão lendo aqui? Estão conseguindo enxergar? Então, né? Nós estamos sem data show, né? Está conseguindo enxergar aqui? Quanto mais o Pai que está nos céus dará E a gente usa esse versículo para pedir carro, casa, não sei o que. Qual é o interesse do Pai em dar o que para mim e para você? O interesse do Pai é dar o que para mim e para você? A presença do Espírito Santo. Eu já preguei muito errado esse negócio aí. A gente vai aprendendo, né? Deus está falando assim, eu não estou preocupado com casa, eu não estou preocupado com carro, não estou preocupado com... Não, filho. Lembra de Mateus 6:23, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, tudo vai ser acrescentado, mas eu estou preocupado em que você tenha do meu Espírito Santo. Ele diz ali, ele foi enfático, eu estou preocupado que você tenha do meu Espírito Santo, porque se você tiver o Espírito Santo, todas as coisas lhe serão acrescentadas, mas você tem que ter primeiro o Espírito Santo. Esse é o maior presente que o Pai pode nos dar. Qual o maior presente que Deus pode dar para os seus filhos na terra? A presença do Espírito, uma porção dele, a presença do Espírito Santo. Olha o que diz: quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Estamos encerrando. Quantas vezes você tem pedido o Espírito Santo esse mês? Esse ano? Esses últimos 5 anos então? Você pede mais o Espírito Santo do que coisas? Como é que está o seu pedido? Estou fazendo essa pergunta para você fazer uma reflexão, porque eu refleti nisso. O que mais nós temos pedido a Deus? É um Espírito. Senhor, dê-me mais da tua presença. Senhor, me dê mais da tua glória. Eu preciso tanto do teu Espírito. Senhor, que o teu Espírito esteja comigo. Senhor, traga a presença dobrada do teu. O que é que nós estamos pedindo a Deus nas nossas orações? Eu falo que é muito melhor a gente apresentar um projeto a Deus. Senhor, eu quero comprar aquela empresa, mas me dê primeiro a presença do teu Espírito. Se o Senhor achar digno, o Senhor vai me dar aquela empresa, mas eu quero a presença do teu Espírito. Essa eu não abro mão. A gente quer a empresa, né? E depois, quem sabe, o que o Pai quer nos dar, ou seja, a nossa vontade, sempre à frente da vontade, isso que nos faz sofrer na terra. E sofremos. Para mim foi revelador quando eu prestei atenção nessa finalização do versículo. Porque se você olhar, antes Jesus conta uma parábola de um amigo que foi pedir a outro pão, meia-noite, e ele disse, pois de tanto insistir, esse amigo recebeu o pão do outro amigo, mas é pela sua insistência. Aí ele começa falando, porém isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Mas no final ele fala assim, mas sabe o que o Pai quer que você peça de verdade? É o Espírito Santo, e Ele não vai te negar. Oh, Jesus é maravilhoso. Por que eu não posso viver sem a presença do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo estabelece a intimidade entre o homem e Deus. Sem Ele não tem essa intimidade. Amado, eu falo isso de mim mesmo. Muitas vezes é na igreja que nós queremos expressar a nossa intimidade com Deus, não é verdade? Era para nós expressar 10 vezes mais em casa do que expressamos aqui na hora de um culto. Jesus ensinou que a melhor forma de ter intimidade com o Pai é com a porta do quarto trancada lá dentro, só você e Ele.
Mas muitas vezes nós entramos aqui dentro, nós queremos mostrar nossa intimidade com Deus, e falamos em língua. Não, continue falando, e tem que falar sim, mas eu quero acreditar que quando você fala 10 segundos aqui, você fala pelo menos 1 minuto na tua casa, nas suas orações. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque toda intimidade com o público é pornografia. Você entende? Já pensou um casal com a sua intimidade na frente de um público? Mas toda intimidade, ela deve ser feita num quarto à parte, porque é o momento daqueles dois. E aí sim, é verdadeira essa intimidade, não se tornou uma pornografia. Por isso que eu cuido muito dentro de mim. Eu não quero extravagar aqui para chegar em casa e não desistir isso aqui. Eu prefiro ser lá, para quando chegar aqui, o que eu tenho lá tem que ser maior do que acontece aqui. Nesse único encontro semanal. Você entende, querido? Que a nossa intimidade começa no nosso quarto em casa, com a pessoa do Espírito Santo. E aqui só vai manifestar o que já existe em casa, o que já aconteceu em casa. Porque talvez nós vimos por muitos anos, muitos movimentos, em todo o Brasil, que só acontece quando tem o culto. Mas a casa dessa pessoa, meu amado, não parece nada com o reino de Deus. O estilo de vida desta pessoa não se parece nada. Então eu prefiro cultuar mais em casa e ser mais tranquilo aqui. Ultimamente eu tenho preferido isso. Porque a minha verdadeira intimidade é com o Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque se eu não estabeleço uma intimidade com Ele, a minha vida cristã se torna enganosa para mim mesmo. E nós estamos passando por um momento pandêmico aí, né? Que de fato a gente está conseguindo perceber os que têm intimidade e os que não conseguiram desenvolver intimidade. E a gente fica triste pelos que não conseguiram. Porque nós desejamos com que todos da igreja que formam um corpo estejam plenamente cheios do Espírito Santo. Agora, é porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem muito mais ver a igreja, que sou eu, manifestada, do que a igreja institucional, Batista Ágape. Eles querem muito mais ver essa igreja manifestada do que essa. As pessoas não são como mais antigamente, que queria mais ver o barulho santo aqui dentro. Não, elas querem ver primeiro essa. Na atitude do amor, do perdão, da misericórdia, do cuidado, das orações, da intercessão, da postura cristã. Você pode notar, as pessoas estão desejando mais isso. E o que faz isso acontecer de verdade é o Espírito Santo. Amado, quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos um Cristo que agora ele veio batizar todos com o Espírito Santo. Claro, cumprindo Joel 2. João Batista diz assim: olha, o que virá após mim é maior do que eu. O Cristo. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos teus pés. E ele diz: eu vos batizo com água. É água que eu batizo vocês, para o arrependimento dos pecados. Mas virá alguém que vos batizará no Espírito Santo e com fogo. O que é isso? Isso é derramamento de poder. Batismo é um derramamento. É um derramamento. Ele falou: vai vir alguém que vai batizar você, vai derramar do Espírito, cumprindo Joel 2:28. Foi predito. João Batista anuncia. Quando eu olho para a formação humana, a ciência explica isso com muita veracidade. A Terra, ou o universo, é composto de 4 elementos extremamente importantes. Esses 4 elementos formam a vida, as moléculas de vida no planeta e no universo. Quais são eles? Terra, água, o vento, que é o ar, né? E o fogo. Não é isso? São 4 elementos que formam a molécula de vida, que gera células, órgãos e
que é o composto que Deus fez para criar a humanidade. O corpo do homem, o corpo humano, ele é 70% água. Ele contém terra, porque ele foi feito do pó da terra. Ele tem ar, porque Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Espírito é ar, é sopro. Então Jesus vem, em Lucas ele diz assim: eis que vim trazer fogo sobre a terra. É Jesus dizendo. Eu disse porque já esperava que vocês estivessem prontos. Eu já preguei uma vez sobre isso. Ele falou: eu só vim porque eu desejo que vocês já estejam prontos. A expectativa de Deus é que nós estejamos prontos para receber o último elemento. E para ter vida. Que vida? A vida eterna. É um cumprimento propósito, profético, para este tempo, para esta geração, para a vinda de Cristo. Por isso ele disse: eu vim trazer o fogo, aquele fogo que João disse, eu vim trazer ele sobre a terra. O fogo da purificação, do avivamento, da nova vida, a chama que traz a presença do Espírito. Ele fala: eu vim trazer essa chama. É a única coisa que lhes falta, é o fogo, para que a vida natural se tornasse agora uma vida eterna. É isso que Deus deseja fazer. É isso que Deus deseja fazer. Nós já vamos encerrar. Amado, por que eu trouxe essa mensagem hoje? Por causa desse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos querendo empurrar um cristianismo carnal, humano e de homem. Não vai ter força, não vai ter evidência espiritual. Ei, ninguém vai conseguir ficar de pé empurrando ou administrando uma vida com seu próprio governo. Se não for pelo poder do Espírito Santo ou pelo governo do Espírito Santo, querido, não tem como permanecer diante de toda essa situação. Falou, epidemia, essa epidemia foi só é parte do cumprimento do princípio das dores. Não se engane, dizendo assim: não vai ter mais, é só essa, acabou. Vai vir muita coisa por aí, querido. Você sabe disso tanto quanto eu sei. E não tem como ter uma vida espiritual sem a presença do Espírito Santo. É impossível administrar isso. A pergunta de hoje, que eu já fiz e eu reforço, é o que Jesus disse para os discípulos. Quantas vezes você tem pedido a presença do Espírito Santo? Quantas vezes nós temos desejado a presença do Espírito Santo? Deixa eu te falar, você vai entrar na estatística do próximo desviado, se você não buscar a presença do Espírito Santo. Você entendeu o que é que eu repito? Você vai entrar na estatística da próxima pessoa desviada da fé, por nunca buscar a presença do Espírito Santo. Se fosse você, eu me preocupava se você ainda não é batizado na presença do Espírito Santo. Pastor, ninguém nunca me disse isso. Então pare e pense. O selo, a marca dos salvos é a presença do Espírito Santo em Apocalipse. Quem não tem a marca do Espírito, querido, não se encontrará com Cristo. É claro na Bíblia isso. Por isso que ele disse: se vocês pedirem o Espírito Santo, o Pai não vos concederá? Com certeza. Porque quem mais deseja que você seja cheio do Espírito Santo e tenha a presença dele em tua vida é o próprio Deus. Por que a igreja vai ser levada? Porque o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E quem sobe? Quem tem ele.
quem fica? Quem não tem Ele. Ele é a marca da salvação, da vida eterna. É o Espírito Santo e da presença eterna de Deus. Então não dá para a gente brincar com o cristianismo. Não dá para a gente fazer de conta que está tudo bem. Não dá. Foi gostoso no começo do culto, adoração, tudo. Mas de repente tudo se esfria quando eu me deparo com a verdade. Porque a verdade me deixa nu. Ela arranca a minha bonita roupa diante de Deus. Ela mostra os meus defeitos, as minhas dores, as minhas demências, as minhas imperfeições. Ela me arranca toda a roupa. É a verdade. Ela tira toda a maquiagem, toda a máscara. É a verdade. Então deseje a presença do Espírito Santo. Anseie pela presença do Espírito Santo. Se coloque de pé neste momento, meu amado, minha amada. Aleluia. Veja bem, o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Eu quero orar com você nessa noite, pedindo a presença do Espírito Santo. Quem deseja e ama essa presença, dá um glória a Deus bem alto. Então vamos pedir. Nós vamos estar adorando ao Senhor e pedindo a presença do Altíssimo neste momento. Amado, não fique assim. Quem está do meu lado? Você e o Espírito Santo. Você e o Espírito Santo. Eu navegarei. Tem gente que precisa ser renovado. Você sabe que você precisa ser renovado. Esvaziou. Outros nunca sentiram a presença como vão sentir, mas tem que sentir. Outros nunca experimentaram uma porção. Hoje é o dia de você receber essa porção. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu adorarei. Era apenas o terceiro dia que eu estava vindo à igreja. E eu não necessariamente eu recebi dons de língua, mas eu chorei durante 3 dias sem parar. Eu chorava. E quando eu pensava assim, agora vai parar de chorar, eu começava a chorar de novo, porque havia algo dentro de mim que ia fluindo, e eu não conseguia parar de chorar. 3 dias chorando e orando, porque eu não sabia o que era aquilo. Pode ser que você sinta isso essa noite. Eu não preguei isso para deixar você com medo, eu preguei isso para alertar você e deixar você desejoso, porque o Pai disse: se pedir a presença do Espírito Santo, eu vou dar. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Vai pedindo, vai quebrando a frieza, vai quebrando todo este medo. Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vem Espírito Santo, Espírito, vem, desce como fogo. Queremos a tua presença, Vem como em queremos a tua presença. E enche-me de novo, Espírito, e
enche-me de novo. Desça agora uma porção do Espírito Santo. Vem como em como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Deixa o Espírito Santo te usar. Ei, se Ele está te dando direção espiritual para profetizar, profetiza. Se Ele está te dando direção espiritual para orar por alguém, ore por esta pessoa, interceda, ministre e cura. Espírito Santo, através do ministério de louvor, ministra a cura nesta noite. Ministra a cura nessa noite à igreja. Avivamento à igreja. Que cada instrumento venha. Espírito, Espírito para que a igreja que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Santo, é o teu nome, Jesus. Vem Espírito, vem Espírito, Espírito, Espírito. Enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Flui, Espírito Santo, flui, Espírito Santo. Essa noite foi reservada para este momento. Flui, Espírito Santo. Redecada lavacada chai. Abacá sobre. Flui, Espírito Santo. Rabacada sode de cada lavabassa ira cada balache. Ele bacaçoi. Redecada lavachai. De caçore de cada lavacada lavachei. Assim diz o Senhor, está chegando um tempo da caçode de cada balachoi andecai. Regegagada suiandequei lebacazada balachei. Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Abacada dada show de cai de cada sui. Que fluirá no espírito. Redecade de cada de ababaca sui. Eu me relacionarei contigo, rebacaçou de cai, numa profundidade muito grande de cada larachou de cada baixoica. Nabaçou de cai, nada mais vai parar. Abacaçou de o ministério que eu tenho sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Abacada larachou de cada bacaçou de cada.
Estou ajustando algumas coisas. Na tua vida espiritual, ó filho meu. Tudo está sendo colocado em ordem. Porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Um novo tempo está chegando. E verás a minha glória sobre a tua vida. Na dependência do meu espírito, não na força do homem. Governarei o teu espírito por completo. Te preparei para um grande encontro, porque virei buscar a minha igreja. Assim diz o Senhor. Nada, rabacada sobrecai. Ne chorecandela bacai. Oh, rabassou decai de balacai. Wellington, o Senhor cuida de você. Da basourecada lá chega. Ele sabe o que está passando dentro do teu coração, mas Ele diz para você nessa dia: eu cuido de você. Eu cuidarei de tudo. Não será na tua força, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Vai adorando, que Ele tem mais para nós nessa noite. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Charamandara lavada xerere. O rabadara lavada e a lava suriga rabadara lava xerere. Charamanduri lavada e a lava suriere lava. Charamandara lavada e a lava suriere. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor.
Peça o Espírito Santo e o Pai não vos negará. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, e Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasgue os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasgue os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasgue os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasgue os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasgue os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasgue os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Aleluia. Espírito Santo, que haja cura. Cura nesse lugar. Que haja cura nesse lugar. Que a tua mão venha repousar agora sobre pessoas que estão enfermas. E em nome de Jesus haja cura neste lugar agora. Agora. Em nome de Jesus, seja curado. Aleluia. Ai, glória a Deus. Eu só vou parar porque eu não tenho mais voz. Depois vou chamar duas pessoas que o Senhor me deu uma direção espiritual com relação à vida delas. Fica sem voz. Espera eu respirar um pouco. Deus só falou isso. Peça o Espírito que eu vos darei. Simples. Eu tenho certeza que o que você recebeu nessa noite é para que a partir de agora
a tua vida espiritual seja um impacto na vida de muitas pessoas nessa terra. Eu tenho certeza disso. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês, querido. Eu quero só dar um recado, nós já vamos encerrar, passamos alguns minutos do horário. Aleluia. Deixa a gente voltar para a terra aqui agora, né? Muito gostoso. Nós vamos ter batismo nas águas, depois de todo o ano parado, né, querido? Nós vamos ter o primeiro batismo de 2020. As salas de aula para o batismo, a gente faz sempre um preparo antes, para que a pessoa se batize dessas águas consciente, que não seja pela imposição de alguém, mas por consciência própria. A sala para o batismo começa dia 1º de outubro, 1, 2 e 3 de outubro. Bem facinho, né? Os 3 primeiros dias do mês de outubro. À noite, é quinta, sexta e sábado, aqui na sala de treinamento da igreja. Sala para batismo. Então todos que ainda não desceram as águas, não se batizaram, desejam descer as águas, nos procure. A gente está divulgando um bannerzinho nos grupos, mas tem um telefone, você pode estar mandando para aquele WhatsApp: olha, eu quero batizar, meu nome e meu telefone, e a gente vai estar anotando. E aí dia 1º vamos ter a primeira aula. Logo em seguida, na próxima semana, já vamos descer as águas do batismo. O batismo é nova vida. Após o batismo, começa um novo ciclo na tua história. Um ciclo de renúncia, de transformação, de vida com Deus. Muito importante, querido. Pastor, quem que pode descer as águas? Todos que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu tenho usado nos últimos anos a metodologia de João Batista. Eu não pergunto se você está amaziado, está casado, se você aceitou Jesus, você quer batizar as águas? Sim. E a gente batiza. Amém, querido? Eu não uso mais regras de convenção faz muito tempo. Regra de convenção não, regra da palavra, da Bíblia. Basta aceitar Cristo. O restante ela tem que acertar com a vida. Ela vai ter com Deus e vai acertar na caminhada da fé. Mas recebeu Jesus, está apaixonado por Jesus, quer descer as águas e tornar uma nova criatura? Então vem, é assim. O restante é contigo, eu te ensino o que vai ser depois do batismo. Aí depois você decide o que você quer. Você quer voltar ao pecado ou quer se santificar em Cristo? Aí é com você. Amém? Amém? Quase que o amém não saiu, né? Está falhando minha voz. Mas foi muito bom essa noite. Precisávamos deste momento com o Espírito Santo e que isso venha permanecer em nossa vida. Deixa eu falar outro recado para nós encerrarmos. Quinta-feira de manhã, das 5h30 às 6h30 da manhã, nós vamos ter uma chamada alvorada de oração, um culto de oração e adoração, ok? 2 em 1, orar e adorar a Deus, de manhã, das 5h30 às 6h30 da manhã, 1 hora de programação, rapidinho. Depois daqui você pode ir para o seu trabalho. E que gostoso você chegar no trabalho depois de você ter buscado a presença dEle. Já pensou? Tudo é diferente, ok? Então olha, quinta-feira agora nós vamos começar com esse projeto, 5h30 da manhã, nós vamos ter que ser pontual, gente, não pode esperar 5 minutos a mais ou 10 minutos, por quê? Porque todo mundo tem compromisso depois de trabalho. Então das 5h30, 6h30 encerra, e aí cada um vai para o seu trabalho e vai cheio da presença do Espírito Santo, amém? Nós vamos estar aqui orando e adorando. Neste culto você tem liberdade de apresentar questões a Deus, e nós vamos estar também levantando aqui nesse momento intercessões pela tua vida, ok? Então quinta-feira, das 5h30 às 6h30, é o nosso momento aí com Deus, nossa busca da presença dEle, em oração e adoração, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Foram abençoados. Passamos do horário, faz tempo que nós não passa bem assim do horário igual hoje, mas era preciso. Que a graça, a paz
e a unção do Espírito Santo esteja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. Que esta semana seja uma semana de bênçãos, conquistas e vitórias, em o nome de Jesus Cristo. E a igreja de Deus diz: dá uma salva de palmas para Cristo. Deus abençoe, uma ótima semana no nome de Jesus Cristo.